Olá, eu sou o Carlos Honorato, muito prazer em falar aqui com os colegas da CNBC. Nós vamos falar um pouquinho aí sobre a questão da cisão da Kraft Heinz, uma grande empresa alimentícia global, que anunciou agora em setembro essa cisão, esse processo de divisão da Kraft em duas grandes empresas, né, que a gente chamaria da Global Taste Elevation Company, né, que vai ser uma empresa mais destinada à gestão das marcas globais, e a North American Grocery, que é uma companhia mais destinada ao mercado norte-americano, né? Basicamente, esse processo de cisão, né, vem para tentar criar duas companhias um pouco mais competitivas, né, criar mecanismos que essas companhias possam se inovar dentro de um mercado alimentício, de varejo global de alimentos, que tem passado por algumas transformações sensíveis nos últimos anos. Então, é um esforço de tentar tornar essa empresa mais ágil, mais dinâmica e muito mais focada no consumidor, né, reocupando um espaço aí que provavelmente ela perdeu nos últimos anos, focada única e exclusivamente aí nessa questão de corte de custos, eficiência operacional e tudo mais. Que tem um limite, né? Não tem jeito. Quais são os fatores, né, que podem ter, quais são os impactos, né, primeiro para os investidores e quais são os impactos para os consumidores? Para os investidores, muito provavelmente, você tem uma perspectiva de melhora, quer dizer, você tende com duas empresas, apesar de todas as dificuldades que uma divisão traz, você tende a levar a possibilidade da volta de um crescimento orgânico, né? Então isso gera faturamento, gera resultados para os investidores, né? Pode gerar, né? Não estou dizendo que efetivamente vai gerar, mas há uma perspectiva de que essa inovação e essas gestões separadas possam melhorar a performance das ações, que tem sido bastante decepcionante desde a fusão em 2015. E para os consumidores, talvez você tenha aí uma ampla gama de produtos, né? Uma nova gama de produtos que podem atender necessidades do consumidor que não têm sido mais atendidas por esse processo mesmo de padronização, né? de uma segmentação muito rígida globalmente. À medida que você faz uma cisão de empresas, as estratégias podem ser diferentes, né? Podem ser mais direcionadas aos públicos dos mercados em que ela vai atuar, né? Uma outra questão muito interessante é quais são os fatores que podem ter contribuído para isso, né? Como eu comentei, desde a fusão em 2015, né, as ações têm perdido valor, né, da Kraft, né? Você teve perdas, os resultados têm sido ruins. Você teve aí perdas de 9,3 bilhões no segundo trimestre de 2025, que sinaliza claramente perda de mercado, dificuldade de vendas, né? E isso é muito derivado, acho que, da exaustão de um processo de gestão muito rígido, né? Quer dizer, a origem da cultura de gestão da Kraft Heinz hoje vem do grupo 3G Capital, que é conhecido mundialmente por ser muito rígido no corte de custos, muito competitivo, busca economia de escala, mas como a gente sabe na economia, isso tem um limite, né? Tem um grande limite aí de capacidade de quanto que você consegue efetivamente explorar. Tem uma hora que não dá mais para cortar custos, para eliminar posições, para ser muito, muito barato, e isso causa também uma dificuldade de investimento. Quer dizer, à medida que você tira pessoas que são mais criativas e que você perde, por exemplo, competitividade no desenvolvimento de produtos e serviços, certamente você pode perder espaço nesses mercados, né? Essa abordagem de cortes muito rígidos, né, realmente comprometeu a capacidade de inovação, né? Até que ponto que essa abordagem, essa é uma questão interessante também, até que ponto que essa abordagem dos cortes rigorosos comprometeu? À medida que você tem eliminação de pessoas, de investimentos, né, que a sua cultura é de muito curto prazo e só de produção, né, só de inovação em produtividade, mas não inovação em produto, né, você exaure o processo de criação de novas ideias, você padroniza demais o produto, e o consumidor hoje ele também busca elementos diferentes. Você tem também uma onda aí, né, de mudança de perspectiva com alimentos mais saudáveis, menos processados e tudo mais,
e a empresa que tem dificuldade de inovar tem dificuldade de fazer isso acontecer. Então, chega uma hora que esse modelo de corta, 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 corta não se sustenta, né? Você precisa gastar algum dinheiro para inovar, para entender o mercado e para recuperar posições, né? O mundo está em transformação, você achar que vendendo um produto padronizado ao longo de muitos anos vai te sustentar, isso talvez não seja verdade, né? Uma outra questão interessante é quais são os desafios para as empresas do setor alimentício nos Estados Unidos, levando em conta principalmente a velocidade das mudanças do gosto do consumidor. E o que os consumidores e o que as empresas vão fazer para recuperar a relevância? Bom, a gente tem mudanças geracionais, né? Você tem mudança na forma como as pessoas se alimentam. Né? Se você observar 20, 30 anos atrás, o que era incentivado como alimentação e o que é incentivado hoje, isso mudou muito. Né? Há uma valorização cada vez maior para produtos saudáveis, produtos naturais, produtos com uma boa origem, né? A diminuição das gorduras saturadas, né? Dos ultraprocessados, né? Tem até estudos aí que levam a doenças, a disseminação de obesidade, diabetes e outras doenças até mais graves. Então, esse panorama tem mudado a perspectiva das empresas do setor alimentício. Uma busca por alimentos saudáveis, menos processados, mais frescos é fundamental e é o que é realmente o oposto do que a Kraft tem feito nos últimos anos, né? Então, o setor alimentício tem uma tendência, né, das novas gerações, das pessoas darem valor a uma alimentação mais saudável, enquanto essas empresas, especialmente a Kraft, né, busca muito ultraprocessado, aquele que tem um valor mais baixo de consumo, mas que também tem propriedades nutritivas e nutricionais piores, né? Então, para você conseguir recuperar a relevância nesse segmento, você vai ter que fazer um trabalho de desenvolvimento de produtos e vai ter que fazer um trabalho de reposicionamento de marca, ou criação de novos produtos e novas marcas para atender esse mercado, esse segmento, né? Uma outra questão é a exploração das marcas saudáveis, direct to consumer, já é uma ameaça aos gigantes, né? O que é o direct to consumer? Quer dizer, aquela coisa de você comprar produtos diretamente, né? Desde produtos orgânicos, que tendem a ter um valor mais caro, mas você buscar direto do produtor, ou produtos menos processados. Com certeza, essas marcas saudáveis têm causado um impacto muito grande nesses grandes grupos empresariais. Além da imagem desses grupos não serem as melhores, né? Quer dizer, todas essas big empresas alimentícias têm uma fama de usarem muito açúcar, de processar demais, né? De ter gordura hidrogenada e prejudicar a saúde das pessoas. E aí, quando você vai para a questão dos alimentos saudáveis, você tem uma dispersão, né? Você tem muitos fornecedores, às vezes tem mais fornecedores locais, há campanhas para fornecedores locais. O próprio governo americano tem incentivado, né? O secretário de saúde americano, Robert Kennedy Jr., criou um programa que se chama Make America Healthy Again, né? É uma alusão ao Make America Great Again, quer dizer, é transformar a América num país mais saudável. Então, você tem todo um processo aí de pressão da sociedade, de tendência da sociedade, para que você busque um consumo mais saudável. Né? E essas gigantes do setor alimentício começam a sofrer com esse tipo de pressão. Né? A pergunta também, outra pergunta interessante é: a cisão pode abrir espaço para novos players desafiarem a Kraft e o mercado? Com certeza, né? Quer dizer, quando você passa por um processo de cisão como esse, você efetivamente tem um desafio operacional. Você vai estar dividindo as empresas, você vai ter que duplicar áreas de logística, de marketing, de distribuição, né? Coisas que tinham uma sinergia estratégica e de custos não terão mais. Então, nesse processo de transformação, realmente você tem um desafio aí e você pode abrir flancos para a entrada de outros concorrentes. O fato é que você já está abrindo a possibilidade de outros concorrentes à medida que você torna um grupo que produz produtos com uma característica única. Né? Quer dizer, você já está perdendo o mercado. Então, o desafio de você efetivamente fazer essa mudança para tentar ser mais rápido e inovador é um risco calculado, mas
se você não perde mercado pelo lado do risco que você assume, você pode perder mercado pelo que você não está fazendo, né? Então, eu acho que a gente vive um ambiente, e isso é saudável para o consumidor, de ter mais concorrentes dentro desse segmento, dentro desse mercado, né? E uma última questão: como a cisão pode afetar as operações da empresa no Brasil, né? No Brasil, a empresa tem presença com as marcas Heinz e Care, né? Algumas marcas muito importantes são deles. E o Brasil, como mercado emergente, deve cair dentro da divisão Global Taste Elevation, né? Que representa 20% em mercados emergentes e tem um foco internacional. Então, muito provavelmente, né, ela vai tentar entrar numa competição mais forte aqui nos mercados locais, né? De novo, prometendo muito mais inovação de produto, né? Tentando aí às vezes se adaptar a gostos e preferências dos consumidores locais, né? E certamente mostra um desafio que a gente tem pela frente, né? Talvez um desafio de manter as marcas que são reconhecidas e ter uma boa participação de mercado e também criar oportunidades novas, também aproveitando essa especificidade do mercado brasileiro, né? Eu sou Carlos Honorato, um grande prazer em responder para vocês. Estamos à disposição. Um grande abraço.